Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo isso, mas estamos aqui com o nosso primeiro podcast da CRU Sobral. E hoje nós temos vários convidados, iremos discutir um texto, como a maioria de vocês conhecem, mas quem não conhece vai passar a conhecer. E hoje, quem está apresentando a vocês esse podcast, essa conversa, será eu, Carlos Jefferson, estudante de Engenharia de Computação. E tenho aqui meus convidados. Se apresentem aí, galera. Se apresentem aí. Quem vai primeiro? Vai tu, porque não é a ordem alfabética, não. Beleza. Então, eu sou o Matheus Fernandes, não cantor sertanejo. Estudo no CIBIMA, seminário aqui de Fortaleza. E é um prazer. Obrigado aí, Carlos Jefferson, pelo convite. Nada, é isso, cara. Vou falar da palavra de Deus. É para isso que eu estou estudando, né? E que Deus possa ser glorificado nisso tudo. Somos Amém. todos servos dele, somos todos diáconos em algum sentido. Deus abençoe, Matheusão. Próximo da lista é você, Bruno. Se apresente. E aí, galera, meu nome é Bruno Marques, eu sou turismólogo, mas também aspirante a missionário, né? Participo do GAP e gosto da cor azul e de andar de bicicleta. Isso é essencial. Dizem que a cor azul é cor de gente doida, mas, enfim, né? Não. Não sei se isso é verossímil ou é inverossímil. Mas, enfim, Acho que não, hein? Nós temos aí nossos participantes também que fazem parte da CRU e do GEB, que é o Grupo de Estudo Bíblico. Ele, Brian, Levizão e o Michel. Se apresentem aí. Eu sou Levi, faço engenharia de computação também. Estou na CRU há 2 anos? 2 anos? Quase 2 anos. E é isso. Show. Agora é a minha vez, vai. Vai lá. Sou o Michel Bernardo, também faço engenharia elétrica na UFC, campus no Caminho Sobral. E faço parte da CRU desde 2018 e também do GEB, Grupo de Estudo Bíblico. Bênção de Deus. Então, Muito bem. O Brianzão vai se apresentar aí. Se apresenta aí. Tá bom, né? Tá ouvindo, né? Dá, agora dá, vai. Ó, meu nome é Pedro, gente. Faço engenharia também com os meninos, né? Computação. Atualmente eu moro em Sobral e tô na CRU há uns 6, 7 anos já. O cara é o nosso pai de perdões aí na CRU, antigo Alfa e Ômega, e explicando para vocês que não conhecem e explicando para vocês que já conhecem, a CRU, talvez algum conheça como estudante Alfa e Ômega, é um grupo de estudantes que leva a palavra de Deus aos universitários, às pessoas que estão inseridas no contexto universitário. E hoje em dia a gente está abrangendo também outras áreas, como o setor de empresário, como o exército, o setor da saúde. Então nós estamos inseridos em várias partes da sociedade, levando a palavra de Deus a grupos pequenos, a grupos formados nesses ambientes. E estamos aqui cumprindo a missão que Deus nos deu, a grande missão que Ele nos deu até o dia que Ele voltará. E também estamos representando o GEB, que é o Grupo de Estudo Bíblico. E o que acontece? Sobre o podcast. Hoje nós estaremos falando sobre Atos 6, estaremos conversando sobre Atos 6. E os dois pontos principais desse texto, caso vocês não saibam, é o serviço do diaconato e quem ele teve, o que ele fez e o que foi que aconteceu com ele. E antes da gente começar, de fato, nossa conversa, eu queria que alguém começasse orando, reunião, pedindo a Deus sabedoria, tranquilidade. Vamos orar, vou orar aqui. Senhor Deus, querido Pai bendito e misericordioso, te agradeço, Senhor, por você ter proporcionado essa conversa aqui para discutir da Tua Palavra. Que o Senhor possa estar levando nossos corações e mentes a Te glorificar. Que aqueles que vão ouvir isso depois também possam ser abençoados e estarem mais firmes na Tua Palavra. Te peço que o Senhor nos guie em todo o nosso ser,
toda a nossa compreensão e nos guie em comunhão para sermos instrumentos da Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo, amém. Amém. Amém, cara. Muito obrigado pela sua oração. Deus os abençoe no restante dessa reunião. E para a gente começar, queria pedir para que todos estivessem acompanhando a minha leitura em Atos 6, Sim, certo? E eu vou começar a ler. tá ok. Segundo um irmão lá da igreja, Cristiano Angélica de Sobral, eu vou ler na versão que Jesus gosta, que é a NVI. E diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo aquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e da sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Muito bem, muito bem. Então, esse texto é dividido em 2 partes. Temos aí que a necessidade de servos na igreja para serviços específicos e também sobre um pouco do que era a vida de Estevão, como foi que ele se tornou bastante conhecido e, tristemente, o que logo depois aconteceu com ele. E aí, na nossa primeira parte, nós temos que um serviço foi necessitado. Aquelas pessoas, naquela época, estavam trabalhando, a igreja estava crescendo, muitas pessoas precisavam de cuidados, precisavam de reuniões, de conversas, enfim. E aí eu falo a vocês, né? Qual foi a primeira necessidade que eles viram nesse texto? E aí, a dúvida de quem começa. Eu vejo a primeira necessidade o seguinte: com o crescimento da igreja, problemas poderiam surgir. Concorda? Isso. A igreja, ela é formada por homens. Deus é o guia, o Espírito Santo é o guia, Jesus é o principal participante disso, mas as pessoas são falhas. Concordam com isso? Nós somos Com falhos. certeza. Aham. E aí, acho que uma das primeiras necessidades que surgiram foi como tratar com esse tanto de gente. Porque um monte de gente reunida dá trabalho, dá problema. E aí, como é que vocês enxergam essa situação? Eu acho que uma das coisas interessantes aí é a forma de lidar também com a entrada dos judeus com os outros, né? Isso. Porque você teve aí, no verso 1, os judeus de fala grega
lidando problema. com a fala hebraica, né? Exato. Então, eram várias pessoas não que estavam entrando a priori. Estavam entrando os judeus, né? Depois que foram inseridos os gentios, né? Ali com Cornélio e tal, história. E você vê muita gente sendo adicionada, de fato, né? E com isso vem uma demanda de administração, né? Demanda de como é que a gente vai lidar com esse povo. E aí é interessante que eles ainda assim recorrem, né, a Deus, né? E não ficam limitados a só escolher pessoas que sabiam, tinham aptidões de liderança, Exato. em geral, mas uma liderança ali que estivesse conforme a vontade de Deus, né? Sim. E você, Bruno, o que é que você pensa sobre isso? Eu amo o livro de Atos, eu acho sensacional. E gostei muito de pegar logo esse capítulo, porque eu já estudei um pouco sobre ele. Então, o que eu vejo é justamente isso, de não saber lidar com pessoas, e é interessante notar, principalmente porque está no capítulo 6 ainda. Ali é o começo da igreja, pelo menos como ela é hoje, assim, mais parecida. A gente vê No hoje. No Antigo Testamento tinha o tabernáculo, tinha os levitas, tinha as coisas e tal, os cabeças das famílias, de chefe, mas era a antiga aliança. E aqui a igreja está nascendo e eles literalmente não sabem o que fazer, como administrar isso. Esse capítulo fala muito bem sobre isso. Eles estavam sendo os primeiros a enfrentar esses problemas, né? Era como se fossem pioneiros, tipo assim, nascendo agora, e aí cria essa necessidade dos cargos. Isso. Também vejo isso da mesma forma. Vejo que eles estavam tendo essas dificuldades, eles foram pioneiros, como o Bruno falou. E o interessante é que qual foi a primeira atitude deles? Foi recorrer a Deus, né? Foi recorrer a escolher pessoas que estavam diante dos homens e de Deus aptos para fazer tais trabalhos, né? Eram homens que estavam cheios do espírito, da sabedoria e tinham bom testemunho. Então não foi de qualquer jeito, não foi só por amizade, não foi porque eu conheço a mãe dele, eu conheço o pai dele, entendeu? Sim. Isso é muito bonito de ver, porque em qualquer corporação, em qualquer grupo hoje em dia, as pessoas logicamente vão pelas habilidades, as competências. Sim. E com Deus, cara, é muito diferente. Com Deus é muito mais profundo, né? Ele pega uns pereba, ele pega uns Zé Ninguém, com a gente, para falar dele, para falar do que ele fez, do que é ser igreja, do que é participar na igreja. E isso é muito importante, porque ele nos chama para participar do reino também, né? Independente das nossas habilidades. E aí ele nos dá novas habilidades, ele potencializa nossas habilidades no serviço na igreja. Isso é muito bonito de ver. E com certeza aconteceu isso com esses homens, tenho certeza. E uma coisa interessante também para falar é o seguinte: os apóstolos estavam se virando nos 30, brother, para fazer tudo aquilo, porque eles eram 12. Mas imagina aí, 12 cuidando aí de uns 5.000 pessoas. Então, o que é muito interessante é ver também que os apóstolos estavam se virando nos 30, cara. Brother, imagina aí, 12 homens cuidando de 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, porque quando lá em Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram, conheceram a Jesus, viram ali que Jesus era a única saída. Mas, cara, imagina aí, se eu não me engano, o Matheus aí pode me corrigir, o Bruno pode me corrigir, é dito que eram 3.000 homens, tá certo? Uhum. Agora imagina aí que esses homens eram casados e tinham filhos, pelo menos boa parte deles. Isso. Cara, 3.000 homens, mais umas 3.000 mulheres. Acho, já são 6.000 pessoas. São 3.000 casais, tendo aí, sei lá, estamos bem aí por baixo, 4 filhos. Cara, é muita gente, cara, é muita gente.
Eram Muita mais gente. 12, eram mais 12 mil crianças, cara. Não eram Só um pequeno, 12 mil, 18 mil pessoas. um pequeno Muito paralelo legal. aqui. Essa mesma, não, mas a mesma ideia também está lá na Fuga do Egito, né? E Sim. no tempo lá de Números de Levítico. A gente Do geralmente pula, Moisés, né? Com Moisés. A gente geralmente pula ali, né? Aquelas chamadas genealogias lá de números. E Moisés nos relata que eram 600 mil homens. Homem. Tu é E doido. eram homens acima de 18 anos, aptos para a guerra, né? Se por baixo, cara, você botar o que hoje é uma família, que é um pai, uma mãe e 2 filhos, você pega 600 mil e multiplica por 4, daria 2 milhões e 400 pessoas, cara, mil. Uau. E, cara, Fortaleza, por baixo, no deserto, brother, era muita gente. não é à Eu, toa que Moisés estava lá cansado, velho. Porque né? Eu ia, não consigo nem eu ia imaginar, cara. Eu não consigo nem imaginar. Porque imagina se hoje, com toda a nossa capacidade de gerir uma cidade. Tudo bem que nós temos outras coisas para se preocupar, né? Mais coisas para se preocupar do que naquela época. Mas imagina, se hoje com o nosso planejamento de cidade, por exemplo, Fortaleza, tem umas 2 milhões de pessoas por baixo, né? Eu acho que tem 3 agora. Eu acho. Caraca, doido. 3? Pronto. Caraca. Nós temos aí 3 milhões de pessoas. E gerir Fortaleza é difícil. São várias e várias pessoas. Agora imagina aí poucas pessoas, poucos homens gerir uma nação de Israel com todas as dificuldades no deserto. Com certeza é um paralelo muito importante com esse texto. Imagina aí só 12 homens estarem cuidando espiritualmente, cuidando, né, dos pequenos problemas, das conversas, de estar ali com todo mundo. Cara, é uma missão muito difícil. Missão muito, É, muito muito difícil. possível. Então, Deus, ele nos mostra também que é muito importante compartilhar as cargas. Foi o que Moisés fez, né? Se eu não me engano, Deus falou, escolha 70 homens para cuidar da nação com você. Foi? E esses 70 chamem outros e fez tipo um Sim. grupo muito grande de pessoas muito bem capacitadas por Deus, muito bem sondadas por Moisés ali, para estar com ele naquela luta. E aqui também não foi diferente. Graças a Deus, Deus mandou aí esse recado para os apóstolos e falei, eles entenderam, vamos chamar 7 homens para cuidar com a gente aqui desse povo, porque está complicado. E o primeiro problema foi que as viúvas estavam sem alimento, né? Muito interessante isso, saber que é um problema sério, tá? Naquela época era muito mais sério, mas hoje nós temos também, cada tempo tem os seus problemas, né? Hoje nós temos, sei lá, problemas em igrejas de fofoca, de cuidado com os irmãos, de traição, enfim, os problemas mais modernos que vocês possam imaginar em tempos de liquidez, né? Como diria o Bauman. Gostei, Matheus? Gostei, Matheus, da referência? Filosófico. Né? Hã? Hã? Tem que estar o Bauman, Zygmunt aí. Né? Sigmund Então, cara, Bauman. cada problema tem, ou cada tempo tem os seus problemas e naquela época também tinha os seus problemas e aqueles homens foram sábios, escolheram 7 homens aí muito importantes, muito bem vistos por Deus para servir na igreja, né? E os diáconos são importantes, né? Deem valor a essas pessoas. E outra coisa importante é que a comunidade viu que a ideia era boa, ou seja, dar essa relação de liderança com a membresia. Eu vejo isso muito importante da gente observar, porque havia uma conversa entre os líderes, os apóstolos e a comunidade. Da mesma forma como para se falar sobre um futuro pastor, alguém que almeja o pastorado, por exemplo, alguém que tem que ser
né? Tem que dar o seu testemunho, tem que ser bem visto pela igreja e também ter essa conversa, essa relação de proximidade entre os pastores e os seus congregados. E aí, o que é que vocês acham disso? Fala aí, Mateusão. Pronto. Eu estava guardando aqui para falar. Interessante é que essa reputação, né? Falei no verso 3. Estava vendo aqui. Escolham 7 homens de bom testemunho. E aí você se pergunta, para mim, eu entendo que é o seguinte, quando Lucas, né, tá escrevendo aqui Atos, quando Lucas escreve Atos aqui, escolham homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, descreve o que é ter bom testemunho. Sim. Né? Não é como para mim, eu acho que não são 3 coisas aqui: ter bom testemunho e ser cheio do Espírito e ser cheio de sabedoria. Eu tenho entendimento aqui que é assim: escolham homens que tenham bom testemunho. O que é ter bom testemunho? É ser cheio do Espírito e de sabedoria. Então, às vezes a gente pode no ministério, ou então a gente vai escolher pessoas para nos ajudar. Óbvio, a gente vai querer pessoas que sejam boas em alguma coisa. Só que nem sempre a gente avalia da forma como Deus escolhe avaliar, né? Então, o cara é desenrolado na fala, o cara tem uma boa retórica, o cara é sociável, o cara, a moça é simpática. Carisma e tal. Não que essas coisas não precisem ser avaliadas, acho que precisam, né? Sim. Tem ali seu valor. Mas existem coisas que são mais fundamentais, e aí o próprio texto nos mostra que é ser cheio do Espírito e de sabedoria. Então, nem sempre uma pessoa cheia de sabedoria pode ter uma boa retórica, né? E interessante, eles deveriam ser cheios do Espírito e de sabedoria ali num primeiro momento, não para pregar o Evangelho. Quem ia pregar ia continuar sendo ali os apóstolos que estavam à frente. Eles precisavam ser cheios do Espírito e de sabedoria para servir comida, cara. Eles eram tipo os garçons, tá ligado? Os garçons e os caras que iam cuidar dos estoques de alimento. Exatamente. Então, que é uma coisa braçal, digamos assim. Sim, né? sim. E que até nisso precisamos ter um discernimento. Se estamos lidando na casa do Senhor, não é só uma ideia administrativa, uma ideia gerencial ali, ou ser desenrolado, que vai garantir que dê certo. Porque a gente pode ser pragmático e dar certo. Besteira, né? E assim, e dar certo não quer dizer que está certo, né? Pode dar certo, mas ser por meios que Deus não aprove. Sim, concordo. E eu acho que o meio aqui é isso. Escolham pessoas cheias do Espírito e sábias. E está alimentando isso, né? Eu acho que está alimentando isso nos jovens, alimentando isso na igreja, desde cedo, para que essas pessoas venham a ser futuros servos na igreja, seja onde for que Deus venha a chamá-los, né? É isso, minha contribuição aí. E aí, Brunão, o que você acha disso? Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção toda vez que eu leio. Justo o que o Mateus falou, que eles tinham que estar cheio do Espírito para servir às mesas. Então não era para pregar ou alguma coisa assim. O que na nossa cabeça faz mais sentido, né? Isso me alerta para que toda a igreja, todos os membros, tipo assim, devem conhecer a palavra de Deus e ter esse bom testemunho para qualquer função. É muito massa, encorajar jovens que querem ser pastores e missionários e ter cargos mesmo,
Isso é muito legal, a igreja deve fazer isso, mas várias pessoas que não necessariamente vão seguir isso podem alcançar outras vidas em outras áreas. Então, tipo, Exato. sei lá, se eu posso, para eu limpar a igreja, para eu fazer uma arte do culto que vai ter, eu preciso conhecer a Deus também, entendeu? Porque eu vou atingir, porque eu vou pregar no ambiente que eu tô. E é isso que eu vejo. O quanto a igreja também ela era diretamente envolvida com a comunidade. Então, eles solicitavam à comunidade, olha, escolham esses homens e tal, e depois fala que o parecer agradou à comunidade. Então, era uma liderança, mas era uma liderança junto com a comunidade. Eu acho isso é muito importante ter esse equilíbrio assim, na igreja também, por uma questão Sim. eclesiástica. São essas duas coisas que eu vejo mais nesse texto. É muito engraçado porque na igreja sempre vai ter um serviço para qualquer pessoa fazer. As pessoas podem dizer, mas eu não sei fazer nada. Até cortar uma cebola você sabe. Se não sabe, aprende, meu amigo. Ah, mas eu não sei fazer nada. Meu filho, se eu lhe entregar uma vassoura na sua mão, você vai limpar alguma coisa. Então, lá na igreja a gente tem uma frase que é serviço é o que não falta. Serviço é o que não falta, cara. Brother, serviço é o que não falta, viu? Rapaz, ó, agora eu vou dar um testemunho aqui também. Teve um dia que eu estava aconselhando um jovem e... Jovem tem que acabar. O jovem tem que acabar porque você é certo, jovem. né? Jovem Você é jovem. Você acha que tá certo porque jovem é burro. Exato. Tudo faz sentido com o jovem. Porque o jovem é burro. E aí eu aconselhando ele, né? E ele falou assim, Matheus, eu acho que eu vou mudar de igreja, eu tô pensando em mudar de igreja, porque não tem onde servir aqui. Cara, eu olhei pra ele, sério, a Filadélfia, né? Pra quem é daqui de Fortaleza, conhece a Filadélfia. Really? Graças a Deus, Deus tem abençoado e nós estamos com cerca de 300 membros. Graças a Deus. Fora os membros que são visitantes no domingo. Então deve chegar a umas 400 pessoas no domingo, né? Tem muita gente. Aí, massa. Cara, aí veio o Mateuzinho que mora dentro de mim, que quer, às vezes, ser direto demais com as pessoas. Aí eu falei assim pra ele, macho, não tem onde servir? Aí tu quer servir aonde? Ele, ensinar, vender, não sei o que. Cara, tu quer servir ensinando. Cara, por que tu não vem ajudar o Evaldo aqui nas cadeiras? Evaldo é o nosso zelador lá da igreja. Sim. O Evaldo sozinho coloca todas as cadeiras no domingo. Colocava, né? Agora nós estamos sem curso. Mas eu falei, brother, vem aqui. O Evaldo coloca as cadeiras sozinho. Chega aqui 3 horas e vem ajudar ele. Limpar as cadeiras e botar 400 cadeiras. Dá trabalho pra caramba, meu amigo. Com certeza. Muito. Né? Então... Muito trabalho. Grande Evaldo. Né? Colocar e deixar reto, cara. O difícil é deixar reto. Né? E então, às vezes, a gente negligencia isso, né? Negligencia isso de querer, de pensar que servir na igreja é só estar com a Bíblia na mão e pregando. E não. Às vezes é só abrir o portão, limpar a igreja. É onde Deus lhe chamar. Sim. Onde Deus lhe chamar. E eu acho que, principalmente hoje, abre muito mais... Tem um leque, assim, de oportunidades para serviço. Tanto que hoje a gente trabalha muito com mídias sociais e digital, e o que a gente está fazendo aqui agora, né? Que é digitalmente. Então, tipo, fazer designs, ou então programar coisas, áudio, vídeo de pregação, tem muita coisa para fazer. Não somente o serviço lá presencial, dá para fazer coisas de casa também. Então, tipo, não falta o que fazer, assim, como ajudar a igreja. Márcio, não falta, nunca faltará, e doido, o serviço na igreja, ouso dizer que o mais importante não é pregar, não é ensinar, estar ali no púlpito. Ouso dizer, acho que o mais importante é cada um falar do evangelho para outras pessoas, entendeu? Porque aos que já conhecem,
a doutrina é importante, ensinar é importante, mas o nosso foco principal deve ser quem não conhece, entendeu? Então, a pregação, como muitas pessoas pensam já, é que ela não é a única, ela não é a única coisa que o pastor vai fazer, a única coisa que a gente vai ter que fazer. E, como a gente falou, né? Arrumar as cadeiras para o pessoal sentar e estar tudo retinho, cara, isso é importante, muito importante. As conversas que a gente tem fora da igreja com os nossos amigos é importante. Pensar em como melhorar o serviço na igreja é importante. Pensar como montar os slides das músicas, por exemplo, é importante, entendeu? E é incrível porque tudo funciona de forma divina, porque Deus dá capacidade, Deus mostra como fazer, Deus dá a nossa mente ideias como melhorar essas coisas. E com certeza era o que acontecia naquela época. Aqueles homens olharam, viram as necessidades e pensaram em todos os serviços que eles tinham que fazer, desde dar comida, a distribuição de alimento àquelas viúvas, e com certeza muitos e muitos outros segmentos de atividades que eles tinham que fazer, né? E, cara, pensando na nossa igreja hoje, acho que a gente tem que ser moldada por por esse fundamento, que é Deus, é a Deus que a gente serve, é a igreja de Jesus que a gente serve, entendeu? Então, pensar sempre melhores formas de servir a Deus, cara, é muito bom. É impagável a sensação de servir. E aí, para a gente encerrar essa primeira parte do nosso podcast, o que era que fazia aqueles homens trabalharem arduamente? E eu pergunto a vocês. Assim, só fazer uma contribuição rapidinho aqui. Não sei se foi o que você quis dizer, ou talvez tenha entendido errado, né? Como você falou da pregação, né? Eu acho assim, a pregação, ela ainda vai ter a primazia na igreja, Sim. né? Então, eu acho que, assim, a pregação do pastor, ela está associada também com o evangelismo, Sim. né? Nesse sentido, né? Sim. Tá. Foi só para entender aqui melhor. Porque, assim, no próprio texto, o Pedro, né? Pedro que está lá falando, ele fala assim: não é certo que negligenciemos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas, né? Então, assim, olha, nós aqui os apóstolos, vamos focar no que é importante. Se a gente ficar dividindo tarefas, fazendo tudo, né? Aí quebra muito aqui aquela ideia do pastor tem que fazer tudo. Isso. O pastor tem que saber pregar, tem que saber cantar, tem que saber tocar bateria, carrom, flauta, violão, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Então, não. O pastor, ele é chamado para pregar e para aconselhar. Isso, exatamente. Né? O que eu quis falar mesmo foi, tipo assim, que o serviço da palavra, como tu falou, com certeza, ele é importante. O pastor não precisa se virar em 1000 para fazer tudo na igreja. Ele focando no que ele tem que fazer e tal, mas a igreja relevante daquela época e a de hoje não é só palavra, entendeu? Sim. Não é só alguém falando num domingo à noite. Para acontecer o domingo à noite, é muita coisa envolvida, entendeu? É o serviço. É muita coisa acontecendo, entendeu? Isso. E aí, a igreja naquela época era relevante por causa disso, porque a palavra era só o que reunia aquelas pessoas para ouvir alguém falar, entendeu? Mas é muito maior do que isso a igreja, entendeu? Sim. E aí, para a gente encerrar essa primeira parte, no versículo 7, começa muito bonito. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Cara, o evangelho estava sendo pregado. Jesus na cruz ressuscitando ao terceiro dia.
estava sendo falado daquelas pessoas. O serviço que elas faziam era em favor de Jesus Cristo. O homem que fundou a igreja, o homem que começou tudo, o homem que para todas as coisas foram criadas. Jesus Cristo era a motivação daquela galera, entendeu? E isso é muito importante, porque a gente só está aqui hoje porque aqueles homens pregaram o evangelho. Aqueles homens pensaram em igreja, como Jesus queria que fosse, como Jesus falou, né? E o nosso papel hoje é pensar em Jesus e nos motivar pela cruz de Cristo vazia. Pensar que ele morreu pelos nossos pecados e fazer parte de uma igreja e do reino de Deus, cara, é impagável, é impagável. E legal, né? Que ele fala assim, a palavra, ela é espalhada, que era aquilo que os apóstolos queriam, quando há uma cooperação, né? Então, aqueles que estão ali servindo, aqueles que estavam servindo às mesas, eles não estavam pregando, mas eles contribuíram para a palavra ser espalhada, né? Então, é como o corpo, né? A ideia do corpo. Se o pulmão está doente, não tem como o pulmão ir na farmácia. Poxa, eu falei de pulmão na época do corona, né? Que droga, velho. Em tempos de corona, pulmão é uma preocupação. Pronto, então você tá aí, você tá horrível. Não, corta isso aí, eu vou mudar o exemplo. Vou mudar o exemplo. Aí, então, vamos lá. Como é que não, já sei. Vou dar um exemplo interessante. Pronto. A ideia do corpo, né? Por exemplo, se você tá com fome e você tá no seu quarto, seu estômago tá pedindo comida, mas são as pernas que vão te levar até a cozinha, são as mãos que vão preparar a comida, é a boca que vai mastigar para que o estômago venha a estar satisfeito ali, né? Então há uma cooperação do corpo para uma coisa, né? Algo para um objetivo. Então aí o objetivo era o quê? Era espalhar a palavra. E ela foi espalhada porque já haviam os que pregaram, mas se não houvesse aqueles que estivessem ajudando, a palavra ia ser menos efetiva no sentido de estar sendo espalhada com menos efetividade. Muito interessante isso. Sim, com certeza. E a gente quer falar alguma coisa, Bruno? Eu quero falar que eu concordo com o Matheus. Show. Então a gente encerra essa primeira parte. Próxima parte iremos falar sobre Estevão, foi o que ele fez, quem ele era mais detalhadamente. E esteja conosco, continue conosco. E chama a vinheta, Michel! Voltamos com o nosso primeiro podcast da CRU e do GEB, com nossos convidados Bruno Marques e Matheus Fernandes Castro. Aquele lá do Mundo Cópia. Freitas de Castro. Freitas de Castro. Vixe! Tô louco, eu não sabia que tu tinha um quarto nome. Tem vários nomes. Freitas de Castro. Nome de gente rica, nome de gente poderosa. Dom Pedro mandou um abraço. Só o nome, então, viu? Nós estamos lendo, conversando, falando sobre o texto de Atos 6. E na primeira parte nós conversamos sobre o serviço cristão, o diaconato e o nosso chamado hoje para servir na igreja e por que servimos. E a resposta foi dada por causa de Jesus, porque ele morreu na cruz e no terceiro dia ele ressuscitou por nós. E nós continuaremos falando do mesmo texto, agora sobre Estevão. E aí vou reler a partir do versículo 8 em diante. E aí nós iremos conversar sobre Estevão. E a partir do versículo 8 está escrito assim.
Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eita Deus! Então, temos aí um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos, pela a igreja daquela época, e o nome dele é Estevão, muito lembrado. Sabemos o que aconteceu com ele, infelizmente mandaram matá-lo, e tudo isso por causa do Evangelho. Mas antes de chegarmos aos finalmente, vamos entender mais ou menos quem era ele, a importância dele para o reino de Deus, por que Lucas faz questão de escrever sobre ele aqui. E um dos primeiros tópicos que eu queria conversar com vocês sobre Estevão está logo aqui no versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus. Cara, isso é muito bonito de ler, porque é um modelo que a gente pode seguir. Seguir bons exemplos sempre é muito bom. Então, Estevão estar cheio da graça e do poder de Deus tem um motivo. Não sei se vocês percebem isso também. Mas Estevão, ele tinha o seu bom testemunho, como Mateus falou, né? Ter o bom testemunho é estar cheio do Espírito Santo, ser sábio nos conhecimentos acerca da palavra de Deus, agir como um homem de fato, como Jesus agia. E creio que Estevão era esse homem. Creio que Estevão, ele tinha um testemunho que a negada chegava assim e dizia: tá com Estevão, tá com Deus. Tô tranquilo. Tipo assim, hoje um amigo vir dormir aqui em casa e a mãe dele dizer: tu tá com o Carlos Jefferson? Então beleza, dá certo. Cara, eu vejo Estevão como esse homem, como alguém, um modelo a ser seguido e alguém que trabalhou grandemente para o reino de Deus. Então, no versículo 8 fala cheio da graça e do poder, né? E como ele já tinha sido um dos escolhidos, então ele era cheio do Espírito também. Enfim, Estevão é uma pessoa incrível na Bíblia e eu vejo ele como ousado para pregar o Evangelho. Ele não tinha, era como se não tivesse impedimentos para ele, mesmo quando houve lá o movimento contra, não diz que ele parou de fazer o que ele fazia, e diz que ele fazia prodígios e grandes sinais. Então a gente sabe que muito provavelmente não, ele fazia isso também através da palavra de Deus, ele era um pregador, e é por causa da palavra de Deus, por causa do pecado do povo, eles achavam que eles estavam blasfemando contra Moisés, não queriam aceitar, né, o Messias e tudo, e não aceitavam essa mensagem dele. E ele não retrocedeu nisso, no que ele estava fazendo, no que ele acreditava, no Deus que ele servia. Eu acho essa história de Atos, novamente, de que é incrível, porque o Evangelho, a ressurreição era uma coisa ainda muito palpável. Hoje, 2000 anos depois, a gente continua sendo discípulo de Jesus, mas aquelas pessoas, Estevão não, mas os 12, eles viram Jesus vivendo, morrendo, ressuscitando, e isso estava se espalhando e estava muito vivo ainda. Não digo que hoje não esteja, mas estava assim pulsante naquela época. Então, isso era muito legal, eles eram testemunhos oculares e ver eles como mártires e tudo, também se perguntar por que uma pessoa iria mentir dizendo que viu um Deus que veio e morreu e ressuscitou. Não fazia sentido nenhum. Então, eu acho muito legal porque a ressurreição ali, ela é muito forte. E Estevão parecia abraçar muito isso, principalmente no sermão dele.
brilhava os olhos, né? Brilhava os olhos para Exatamente. falar de Jesus, brilhava os olhos para estar ali defendendo a ressurreição de Jesus. Não que ela precise ser defendida, mas aqueles Sim, homens sim. que se levantaram contra ele falavam o contrário, né? Não, e correram atrás do prejuízo. E aí, cara, é muito bonito ver esse exemplo. Foi um sermão bem apologético. Eu adoro o sermão dele. Sim, sim. E aí, Matheus, o que é que você tem a nos dizer sobre Estevão, essa primeira parte? Pois é, voltei. É isso que o Bruno falou, né? A ideia de ele ele confirmou que de fato ele era um escolhido ali, como foi nos versículos anteriores, né? Cheio do poder, cheio de sabedoria. E isso é comprovado. Olha só, ele é escolhido para servir a mesa e precisa ser cheio do espírito de sabedoria. Mas ele foi convocado e não conseguiam responder a ele, justamente porque ele é cheio de sabedoria e poder, né? Sim. E aí isso nos evoca outra coisa, né? Se de um lado, se na primeira parte do podcast aqui, né? A gente tratou que para servir você precisa ser também ser cheio de espírito e de sabedoria, o que seria algo mais braçal, por assim dizer. O serviço braçal na igreja não te exclui da responsabilidade de ter que conhecer a palavra e saber, como Pedro nos adverte lá na 1 Pedro 3,15, saber testemunhar da verdade e da nossa fé, né? Sim. Então, não é que é só porque o cara ele mexe no som e ele vai ter que saber menos do que o professor das crianças. São dimensões diferentes, óbvio, mas todo cristão ele tem que ter um nível de saber responder da fé dele. Claro que uns vão ser demandados mais que outros, né? Um pastor, certamente, ele é um dos mais cobrados, porque ele foi dado mais, né? E aí, mas isso não impede que, sei lá, o jardineiro, o zelador e o cara do louvor, né? Tenham menos, digamos, conhecimento do que outras pessoas. Não, Estevão, ele foi chamado para ter um serviço braçal ali, mas depois ele foi direcionado a pregar a palavra. Ele pregou, né? Ninguém conseguiu responder a ele. E isso é muito legal, cara, porque você não vê o primeiro Marte depois de Cristo da igreja ali foi um cara que foi chamado para servir nas mesas. As mesas. Né? Não foi um pregador, não foi Pedro, não foi um dos apóstolos, não foi um que estava do lado de Jesus, foi um cara que estava servindo as mesas. E isso também nos chama a ideia de que qualquer um de nós que esteja na igreja temos que estar em algum momento está para responder e podemos chegar até morrer, né? Qualquer um de nós, um de nós. Não só o pastor que está ali à frente, mas anyone. Sim. Qualquer um. E todos. Eu vejo Estevão como um grande exemplo também para quem é missionário em lugares difíceis. Não no contexto somente de perseguição, de morte e tal, mas imaginem um lugar difícil, onde a criminalidade é extrapoladamente grande. Bom jardim.
Bom Jardim, pronto. Bom Jardim. Onde as pessoas que estão lá estão inseridas numa Difícil, viu? cultura, numa cultura, macho, darkness, entendeu? Gotham City, entendeu? Eu vejo que nesses lugares precisa de pessoas como Estevão, que estejam ali fiéis para pregar a palavra de Deus, aptos para pregar a palavra de Deus, e isso tem que ser qualquer um de nós para ter esses atributos, entendeu? E imaginem, alguém ir para o Bom Jardim, pregar a palavra de Deus, para, sei lá, o que é que tem no Bom Jardim de ruim? Vocês veem aí. Olha, Primeiro que Bom Jardim não é Bom Jardim. porque assim, É o os Éden bairros... depois da queda. É o Éden depois da queda. Ah, Os bairros que Che- tem bom ou jardim aqui não são bons e não são lindos. Entendeu? Então, Castelo, é meio que a Castelo junção Encantado. dos dois. Todo bairro Ah. que tem um nome fofo, ele é tipo, totalmente dark aqui. Esse é o contexto. Castelo Entendi. Encantado. Tem nada de encantado. Então, imaginem isso como um grande exemplo de missões, né? No caso, a gente está inserido num contexto de missões urbanas. A gente prega a universitários, a quem faz parte de universidade e tal. E cada um que está ali organizando, a gente que está liderando e tal, participando ativamente da organização, a gente tem que ter um olhar do reino de Deus como Estevão teve, de que ele foi chamado para dar comida, a gente às vezes é chamado para tocar numa reunião, para organizar as cadeiras da reunião, organizar um cronograma da reunião e esperar que o serviço de Deus esteja sendo bem feito ali por nós, entendeu? E as missões são assim, a gente aprende muito com o Estevão, com isso, que esse perfil a gente deve todos os dias pedir a Deus, para a gente trabalhar ativamente e melhor na obra dele. É assim que eu vejo Estevão fazendo. Sim. E o interessante também, aproveitando sua analogia aqui da Gotham City, né? É saber para onde Deus tem ele chamado e seu perfil, tá ligado? Porque, Sim. por exemplo, vamos usar aqui continuando a analogia de Gotham aí. Cara, o Superman, ele não foi chamado para Gotham. Não, Ele foi chamado para Metrópolis. Gotham Quem Não, foi meu queria chamado cérebro pra explodiu Gotham? agora. Quem foi chamado para Metrópolis, quem foi chamado para Gotham, tem que ser um cara mais dark, que é o Batman. Sim, exato. Ele que vai lidar ali com Os problemas daquela assim, cidade. Exato. Do jeito que Gotham precisa, né? Exato. Em Metrópolis tem pecado. Em Metrópolis tem vilões. Pô, em Metrópolis tem um Luthor lá querendo dominar Metrópolis. Mas o Clark, ele é aquele cara que é sociável, que é bem quisto, né? E ele consegue se adequar ali em Metrópolis, né? Trabalhar lá e tal. E o Superman, ele é aquele cara sociável. É aquele cara que é um prefeitão, né? Que faz bem pra cidade. Já o Bruce, cara, não. O Bruce viu os pais morrerem na frente dele. O Clark foi... Os pais explodiram, mas ele não viu, né? Os pais morrerem. Então, o Bruce já tem uma carga de, digamos, treinamento aí, todo um aparato aí para lidar com os problemas de Gotham. Exatamente. Da mesma forma, né, eu acho que Deus também nos prepara para onde Ele quer que nós... para onde Ele quer nos mandar. Né? Por exemplo, eu tenho essa voz estranha e, cara, eu não consigo pregar em ônibus. Não tem como. A minha voz não vai ser ouvida. Não vai. Não é que é isso. O meu lugar não é no ônibus. Não é que eu estou me excluindo, mas é que tem outras pessoas que são mais aptas para isso. Tem pessoas que são
mais rápidas, né? Eu tenho amigos que pregam melhor do que eu em ônibus, né? Ah, pronto, teu pastor Miguel, ele é um cara sociável, ele é um cara que batiza lá o pessoal de chapéu e tal. Então, ele foi chamado. Ele estava lá. Eu vi a foto. Ele foi chamado para Sobral e Deus o direcionou para isso, né? Graças a Deus. Então, nós temos aí pessoas e pastores e missionários que são chamados para vários cantos. E às vezes o grande problema é nós estamos às vezes com ideais missionários que não são os locais que Deus nos tem preparado, né? Então, às vezes, nós vamos ser missionários nas nossas próprias cidades, não em outros países, né? Sim. Então, às vezes, Deus não te preparou para ir para, sei lá, Moçambique, para ir para Palestina, para ir para o Japão. Não, cara, Deus talvez tenha te chamado para você servir no seu ministério aí, no CRU, no CAP, no Vidas para Cristo. Enfim, Deus te chamou para a sua universidade. Porque você está ali no ambiente, você conhece o ambiente, você sabe dialogar ali. E quem sabe isso não é um preparo para algo maior, né? Então é importante não querer dar um passo além do que o Espírito está ali direcionando, né? Porque até mesmo, me lembrei agora, Atos 16, Paulo, ele quer ir para um canto, e aí o Espírito Santo o impede de ir para esse canto, direciona a ir para Filipos. Sim. E lá ele planta a igreja de Filipos e pronto, e tal. Então, às vezes a gente é teimoso com o Espírito, com argumentos bonitinhos, de querer morrer por Cristo e tal, né? E às vezes é só o nosso coração mesmo fazendo mau uso da palavra de Deus. Sim. Quando Deus quer nos levantar ali enfim, seja em Gotham, seja em Metrópolis, que possamos glorificar a Deus onde quer que Ele nos chamou. Amém. Eu acho legal essa questão que o Matheus falou, de poder ser um missionário urbano dentro do seu país, porque isso é muito meio que o começo de entender missões, né? Tipo assim, missões não é sair do seu país ou do seu estado, ou da sua cidade, ou enfim. É lá na grande comissão e, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, todas as nações inclui a sua cidade, inclui o seu bairro, inclui o seu estado. Entendendo isso é um dos primeiros passos, assim, porque como eu falei, eu acho super importante engajar e motivar pessoas para missões, para o pastoreio, essas coisas. Só que nesse tempo de estudo, de ver como é que tá, e ensinar o jovem que quer isso, é muito importante frisar isso. Que, tipo assim, missões não é, tipo assim, ir para fora, é ir em qualquer lugar. Isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar. E principalmente no contexto que a gente está, que é o de missões urbanas, missões universitárias. O pastor Miguel fala que pregava em presídio. Cara, eu não me vejo pregando em presídio, assim, tipo, não tem nada a ver comigo, entendeu? Não dá. Mas, tipo, ele tava lá. E aí, eu também não imaginava que estaria pregando na faculdade e hoje tô lá. É como Deus faz as coisas. Ele capacita que tá ali disposto a servir, né? Oi. Exatamente. Eu tô invadindo aqui, mas só pra dar um comentário. As pessoas querem fazer missões em outros países porque elas não valorizam a sua própria casa, né? Elas não valorizam a sua própria cidade, não valorizam o lugar que elas estão. Tipo, por exemplo, eu tenho a minha irmã aqui que ela toca violão muito bem e eu sempre quis aprender violão. E ela mora na mesma casa que eu e eu nunca aprendi violão com ela. Agora eu tô aprendendo na UFC. E ela falou, Levi, tu não aprende violão comigo porque tu não dá valor. Eu tô tão perto de ti que não dá valor. Então, a gente, eu sei que foi um exemplo bem estranho, mas a gente quer fazer missões em vários outros países e a gente não dá valor ao nosso vizinho que precisa de Deus tanto quanto alguém que tá na África, entendeu? Então, muita gente dá valor a coisas grandes,
dar valor a, por exemplo, o exemplo que o Matheus deu, do jovem que queria servir ensinando, mas não queria servir botando as cadeiras. Então o pessoal dá muito valor a ser visto e não dá valor às tarefas que têm o mesmo valor, mas não aos olhos humanos, e sim aos olhos de Deus. É só isso mesmo. Exatamente, cara, exatamente. Então, o Levi falou uma coisa muito importante, né? Às vezes, né, compactuando com a ideia que o Matheus falou, às vezes o pessoal só quer aparecer mesmo. O coração tá cheio de si, não é nem de Deus, não é nem do Espírito Santo, né? Que é bem diferente do que a gente vê com Estevão. O cara estava disposto a servir a Deus onde quer que fosse. E cara, opa, Não, pode falar. pronto. As pessoas confundem essa ideia do pregar com, sei lá, tá ali recebendo aplauso, ou então uma coisa mais importante, mas esquecem também da responsabilidade e do peso que isso traz. Cara, na primeira semana do seminário, primeira semana, eu entrando lá, todo felizão da vida, e um dos professores falou assim, que foi para quebrar as pernas da pessoa. Já sei até quem foi, eu acho. Eu acho que não conhece não, enfim. Ela falou assim, vocês estão lidando com a palavra de Deus. Eles vão comparação aqui, não se ofendam aí, viu? Se um médico fizer um erro e causar um acidente, ele pode, no máximo, matar uma pessoa. E isso é gravíssimo. Se vocês que estão aqui no seminário estudarem a Bíblia de forma errada, se vocês pregarem de forma errada, equivocada, pegarem uma verdade que não é a verdade da Bíblia, vocês podem ser instrumento para a condenação de alguém e condenar eternamente a alma daquela pessoa. Meu irmão, caraca, baixar a bola, Tudo a bom. pessoa baixar a bola bem rapidinho, meu amigo. aí, cara, é isso, sabe? Então, e ao mesmo tempo, o consolo mano, não sou eu, é o Espírito Santo que faz, é Deus quem tá agindo. Sim. Então, de um lado, tem esse peso de, cara, eu não posso pregar algo errado. Isso me traz uma responsabilidade, um zelo, né? Grandiosa, viu? Muito grande. Exato. Por outro lado, tem a ideia de, cara, não sou eu, é Deus, é Deus. Então, é consolador e desafiador ao mesmo tempo. Sim. As pessoas, às vezes, só veem um lado de você querer pregar legal e tal, querer pregar que nem o Nicodemos, mas o Nicodemos teve muito chão ainda para ele Sofreu chegar onde também. chegou. Sofreu Com também, certeza, aprendeu. com certeza. Cara, concordo. Então Concordo é isso, mano. demais. E outra coisa interessante é dita aqui no versículo 10. Toda aquela galera, todo mundo resolveu perseguir o cara. A sinagoga dos judeus de Cirene, de Alexandria, das províncias da Cilícia e da Ásia. Brother, era muita gente que estava querendo o pescoço de Estevão ali. Mas o que foi que aconteceu? Nenhum podia resistir à sabedoria, ao espírito que ele falava, né? Como o Matheus falou mais cedo. A negada começou a trollar com o cara. Queria que ele se calasse. Queria que as verdades que ele estava dizendo, que Estevão estava dizendo, que atacava o coração dessas pessoas, o pecado dessas pessoas, que estavam levando outras pessoas para o inferno, essa galera começaram a ficar doido. Aí a gente está perdendo poder, a gente está perdendo aí gente para Estevão, para os amigos, para os amiguinhos de Estevão. E aí, o que nós vamos fazer? E aí os caras enviados do capeta agiram ardilosamente, cara. Ardilosamente, baixamente.
tentaram comprar a galera, falaram mal do cara, queimando o filme do cara, mano. Macho, isso a gente tem que estar preparado. Essa parte o Vino vai cortar. A gente tem que Cuidado com estar. os spoilers do capítulo 7, viu? Macho, a gente tem que estar preparado também para esse tipo de coisa que vai acontecer com a gente. Porque podem tentar queimar o nosso filme, Sim. podem tentar perseguir a gente. Porque hoje em dia, a perseguição aqui no Brasil, por exemplo, em boa parte do Ocidente, não é física, não é alguém querendo te matar, mas é no campo das ideias, entendeu? Não, é ideológico. É o cancelamento. É o cancelamento, entendeu, cara? Literalmente. Estevão foi cancelado, cara. A melhor palavra é o cancelamento, cara. Brother, a negada te persegue falando cada besteira. As fake news. Mas isso acontece até em um microcosmos. Exatamente. A microfísica do poder aí, do Foucault, age. Entendeu? Filosófico demais, né, esse cara, mano. Cara, e a galera fala mal indiscriminadamente, entendeu? Teve uma vez que a gente, lá na CRU, a gente fez o seguinte. O pessoal faz Rio Cultural, certo? Coloca lá umas musiquinhas, fala lá. Enfim, nada demais, né? Eu acho muito bom, acho muito interessante. As musiquinhas são boas, não são música ruim. E aí o que acontece? Música de almoço. Musiquinha de almoço. Você tá ali almoçando, fica tudo na paz. Aí beleza, a gente fez também um RU Cultural. Levamos o som da mesma forma. Só que a gente cantou música cristã. Música boa cristã. Musiquinha ali, sonzinho legal. E, macho, a gente falou ali uns 15 minutos. Eu e o Levi. Na verdade, mais o Levi do que eu. A gente falou sobre Jesus, sobre a cruz de Cristo, sobre a palavra de Deus em si, né? Sobre o Evangelho. A gente falou. E aí, cara, o pessoal começou a destilar veneno. Esse pessoal aqui, o RU não é igreja. Isso que eu fiquei sabendo depois, né? Não foi na hora e tal. Mas o pessoal falando no chat secreto lá do Telomei, que isso não é culto de igreja, que aqui o RU não é igreja para vocês falarem do Deus de vocês e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começaram a falar um monte de coisa, cara. De graça. De graça. E, macho, mexeu tanto com os sentimentos de algumas pessoas que elas esperaram o fim de semana inteiro para falar nesses canais aí de chats anônimos, entendeu? Então, a gente tá aqui nem sempre para ser aplaudido, né? A gente tá aqui também para ouvir essas baixarias aí, né? Mano, não vou nem muito longe. O Pastor Rock, ele Rock, mano. Ele foi ordenado reitor reitor temporário, né? Pro tempore, né? Que chama? Eu acho lá da Unilab. Mano, antes de mais nada, o Pastor Rock é um gabaritadíssimo. Doutor Rock. Doutor. E aí, cara, o pessoal... E aí, eu posso falar o nome do jornal? Pode, o Povo Online. O Povo, né? O Povo Online colocou lá, pastor é feito reitor, né? Em Unilab, né? E aí, primeiro, postou uma foto de outro cara abençoando o Bolsonaro, que nem é o Pastor Rock. Que nem é o Pastor Rock, e não teve isso. Né? E aí o pessoal tacando pau, vai virar igreja. Não sei o quê. A educação está morrendo. Desde quando... cadê o Estado laico? Desde quando o pastor... Sabe nem o que é laico. Quem fala contra o Estado laico não sabe o quê. Aí, cara, eu penso assim, mano, essa galera mal sabe falar português. E o Doutor Rock, ele traduziu Aristófanes do grego, mano. Pronto, cara. O cara é conceituado. Pronto, o cara é conceituado mundialmente. Isso. Tipo assim, a galera confunde que vou chamar de doutor. Vou mudar aqui a designação, porque tu fala doutor mesmo, né? Doutor de verdade.
É a Doutor de verdade. referenciação. Um Referenciação. Tem que falar, doutor. Aprendi com o meu mestre aqui, Fernando Henrique, que a referenciação é importante. Então, por exemplo, olha só como isso é importante. Falando aqui, né, da referenciação, de como falam dele. Por que não colocaram Doutor Rock? Por que colocaram Pastor Rock? Porque isso já transmite um significado, já transmite uma ideologia aí. Outro signo, né? Outro signo já. Exatamente. E aí, mano, cara, eu falando com ele sofreu ameaça, e-mail e tal. E ele Tá de ligado? boa, isso eu tenho certeza. Não, óbvio que a gente orou por ele, né? Porque, enfim. E tá sofrendo ameaças simplesmente, cara, porque é pastor. Pronto. Mas o cara desenvolveu um estudo no grego que é capaz de melhorar a compreensão da linguagem e do uso de alguns termos, né? E a pessoa não se atenta para isso. Se atenta para ele ser pastor. O pessoal não sabe nem o que é grego. Não, sabe? Mas português, mano, o pessoal escreve, vai dar certo no presente. Né? Vai dar certo. Cara, bota vai dar, BDC. com acento. Acento. Certo. Né? O pessoal fala mais. Não vou para casa, mas tá tudo bem. O pessoal escreve errado, fala errado. E quer reclamar do homem que é doutor, mano. Pois é, cara. Então, Essa questão do Rock é muito real, porque o currículo dele eu acho que dá um livro, né? Parece aqueles códigos fonte assim, de página, não acaba. Exatamente. Então, aí a galera desce o sarrafo mesmo, só por causa que ele é pastor, né? Aí é muito complicado essa questão. Um outro exemplo bem recente, o cara que hoje é presidente do CAPS. Só porque o cara é cristão e dito criacionista, mas a negada, a ciência morreu. Pra que Deus? Deus que macho. Isso é baixaria, isso é voz do capeta que a gente tem que estar preparado para ouvir, com oração, igreja, vida de igreja, dependendo de Deus. Porque, cara, é pesado, é pesado. E vai chegar o dia, né? Oi? Vamos tentar afunilar agora pro final. Eu já tô indo pro final. Certo. E vai chegar o dia que a gente vai ouvir a grande pergunta: a morte ou o seu Deus, entendeu? É apocalíptico mesmo. Faz parte da vida do crente. E, cara, a gente sabe como é que Estevão... Amém. Como Estevão foi cancelado, como ele infelizmente morreu. Mas a gente tem aqui no último versículo de Atos 6, que diz o seguinte, no versículo 15: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eu imagino isso como um rosto brilhante, feliz, que estava ali feliz fazendo o trabalho do reino de Deus. Não sei se a tradução me permite pensar isso aí, mas eu vejo um rosto muito feliz com o que estava acontecendo, entendeu? E a gente tem que ter esse mesmo brilho do rosto de um anjo, como tinha em Estevão. Tô certo aí, Matheus? É isso mesmo. Aproveite. Então temos aí um grande profissional do grego nos dando total green card para essa interpretação. Greek card. Greek card, né? Greek card aí, um Greek card para essa interpretação e que a gente possa ser revigorado por isso. Que a gente possa ser animado com a vida de Estevão. Infelizmente ele foi perseguido e morreu nas mãos de pessoas ímpias, mas tenho certeza que o espírito dele aí tá nos céus, exaltando a Deus, como é o nosso desejo.
E a gente encerra. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Bruno. Valeu, Muito obrigado, mano. Matheus, Prazer. pela disponibilidade de vocês. Foi ótimo. E Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a nossa vida aqui nessa quarentena, nesse coronavírus aí. Amém. E fique em casa, fique em casa. Tome banho. Não é desculpa para não tomar banho. Importante, né? Deus abençoe a vida de cada um. O Brian, que está aqui, o Levi, o Michel. Somos aqui da Cruz de Sobral, da UFC. E orem por nós, orem em casa, para que essa fase difícil aí passe. Que Deus abençoe a gente. Eu queria pedir para que o Bruno orasse. Tem que se encerrar com chave de ouro com o nosso influencer digital WebCrate. Ai, ai. Beleza. Sou nem digno. É isso. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós sabemos que em todo o tempo tu és o Senhor sobre nossas vidas, nos tempos fáceis e nos difíceis. Obrigado por essa oportunidade aqui de compartilhar o teu evangelho, estudá-lo, Senhor, através dessa plataforma, mesmo longe, conectado, Senhor, então que a gente possa continuar estudando a palavra em casa e se devotando sobre isso, Senhor. Aprendemos com a vida de Estevão, com os diáconos, que a gente possa ter esse bom testemunho e espalhar a tua palavra com ousadia, como fez Estevão, que possamos estar preparados também para a perseguição, caso ela venha, tendo os olhos fixos em ti. Nos abençoa e nos dá mais desejo por tua palavra. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Acabou Amém. o programa. É tetra. Levi,